aqui. Bom dia a todos, que Deus esteja abençoando cada um de nós. Então vamos para a Amém. nossa próxima aula, vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor, certo? E nós paramos na aula passada, estávamos falando sobre os dons espirituais. Nós vimos que Jesus Cristo escolheu aí 12 homens. Esses 12 homens ele andou capacitando, instruindo esses 12 homens para a obra do Senhor. E foi um período de aproximadamente 3 anos de ensino. Então esses homens aí, eles andaram com Jesus, comeram com Jesus. Então eles viram com próprios olhos tudo que Jesus fez e presenciou todos os ensinamentos dados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma das condições para ser um apóstolo, o que seria? Ter vivido com Jesus, ter dormido com Jesus, ter passado diariamente com Jesus. Então, assim, ter aprendido diretamente pelo próprio Jesus. Então, isso é uma das condições para ser um apóstolo. Tá? Então, de ter vivido aí na mesma época que Jesus Cristo. Se nós hoje vemos vários apóstolos, então, o que acontece? Essa pessoa hoje, então, ela tem mais de 2.000 anos. Tá? O que nós somos hoje? Nós somos discípulos. Jesus, quando ele escolheu os 12 homens, ele disse: idem e fazei discípulos, ide a todo mundo, ide a todas as nações, fazei discípulos. E assim eles fizeram. Então eles receberam aí uma ordem, um mandamento, e acabaram cumprindo com esse mandamento. E claro, sendo guiado aí pelo Espírito Santo, o que acontece? Eles deixaram para nós hoje tudo por escrito, para que nós pudéssemos crer em Jesus, na palavra, através das escrituras sagradas. Eu ainda estou brigando aqui com esses slides. Então vamos lá. Abre comigo lá no livro de Atos, o capítulo 1. Atos capítulo 1, capítulo 2. O capítulo 1 nós demos uma lida na semana passada, então aí já fizemos uma boa leitura, alguns versículos que nós vemos aqui que Jesus apareceu para os apóstolos durante aí 40 dias e mostrando para eles que Jesus estaria vivo, e Jesus deixou bem claro para eles: fiquem em Jerusalém. Então ali Jesus dá mandamento aos apóstolos através do Espírito Santo e ele pediu para que eles esperassem em Jerusalém, que ali eles seriam revestidos de poder e toda a glória. Tá? E tudo aconteceu. Onde que tudo aconteceu? Vamos aí para o capítulo 2. Carlos, agora você está me ouvindo? Eu estou. Tem alguém que tá dando eco. Tá dando eco? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tive que entrar pelo celular, porque no notebook vocês não estavam me ouvindo. Eu estava falando e ninguém me ouvindo. Ninguém te ouvia, é verdade. Não. Ninguém tá te ouvindo, não. E agora? Agora Tá parou. dando eco? Não, agora parou. Vou até desligar do notebook, porque não tá pegando. O som não tá pegando Tá. quando eu falo. Quando você fala, né? Uhum. Certo. Deixa eu ver, a Gisele está chegando aqui novamente. Gisele. Tá.
Carlos, não estamos te ouvindo, tá? Você silenciou o seu áudio. Eu também não estou ouvindo, não. Tá silenciado o áudio dele. Pensei que era até o meu que estava com problema aqui. Tá, estão me ouvindo agora? Assim. Sim. Então tá. Então abre no livro de Atos, Atos capítulo 1. Aí, lê para nós alguém aí do versículo 1 até o versículo 13. É a Jaque. É a Jaque. Ai, você é uma figura, velho. Eu marquei a lista. Qual que é? Atos? Capítulo 2, tá? Atos, capítulo 2, eu tinha falado 1, mas no capítulo 2, lê para nós do versículo 1 até o versículo 13. A vinda do Espírito Santo? Isso. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia um vento, soprando muito forte, e encheu toda a casa onde estava sentado. Então, todos viram coisas parecidas como chamas, que se espalharam como língua de fogo. E cada um foi tocado por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do Espírito dava a cada um. Estavam morando ali, em Jerusalém, judeus religiosos, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender, na sua própria língua, o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão estava admirada e espantada, e como este homem que estão falando assim são galileus. Como é que nós os ouvimos falar na nossa própria língua? Viemos da Pártia, da Média e da Eloão, de Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia e do Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfila e dos egípcios das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns vieram de Creta e outros da Arábia. E como é que todos eles estão ouvindo essa gente falar nas próprias línguas a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Até o 13, né? Isso. Todos estavam admirados, sem saber o que pensaram, e perguntaram uns aos outros: quem quer dizer tudo isso? Porém, outros zombavam e diziam: estes homens são bêbados. Isso. Então vamos lá, vamos entender o contexto. Tudo aconteceu quando? No dia de Pentecostes, ou um dia após o Pentecostes. Se olharmos aí o versículo 1 do capítulo 2, começa assim: ao cumprir seu dia de Pentecostes. Quando que tudo aconteceu? Eles estavam, quando que eles receberam, foram revestidos do poder aí, tá? Eles estavam reunidos. Alguns falam que estavam todos os 120 ali reunidos que receberam aí esse poder. Tá? Mas se olharmos, desculpa, minha garganta falhou agora, mas se olharmos aí pela palavra, tá? Alguns versículos, capítulos, livros que nós lemos na aula passada, pegarmos Lucas, capítulo 24, se nós pegarmos o livro de João, capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15 e 16, esses 4 capítulos aí, os 5 capítulos, do 13 ao 16, Jesus está conversando pessoalmente com os apóstolos e ali Jesus faz a promessa para eles. Então foi uma reunião particular entre ambos ali. E ali Jesus promete, Jesus deixou bem claro para eles que Jesus ele não estaria ali presente, certo? Que Jesus iria partir, iria para o Pai, porém ele iria mandar um Consolador. E quem seria esse Consolador? O Espírito Santo. E o Espírito Santo estaria capacitando todos esses apóstolos para tal trabalho. Então o Espírito Santo faria com que eles realmente lembrassem de tudo que Jesus ensinou
no dia a dia, e assim eles poderiam estar realizando o seu trabalho, o ministério de Jesus Cristo, certo? Então aqui nós vemos que Jesus está instituindo a igreja. Então, tudo aconteceu no dia de Pentecostes. No capítulo 2, versículo 1, lá diz assim: ao cumprir seu dia de Pentecostes. Então, vamos lá. Ao cumprir seu dia de Pentecostes, o que acontece? Eles estavam novamente reunidos em outro lugar, tá? Ou no mesmo lugar, nós não temos assim nenhuma base sobre isso, mas era de costume sempre se reunir no mesmo lugar. Então eles estavam se reunindo ali, os 12, em oração, e esperando aí a promessa que Jesus tinha feito para esses homens. Tá? Então, ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, eles estavam reunidos. As pessoas, a multidão, quer dizer, os 120 que estavam junto com eles, que eram um total ali, já tinham-se, cada um tinha se voltado para o seu lar. Ali já estava começando um novo dia. Então, se nós pegarmos aí do versículo 26 do capítulo 1 para o versículo 1 do capítulo 2, então já se passou um dia aí. Então, seria já no próximo dia. Eles estavam se reunidos novamente ali, e de repente, claro que estavam em oração, né? De repente veio aí um barulho, como um vento forte. Então, olha o versículo 2: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Vamos fazer algumas comparações aí. Tá? De repente veio do céu um som, versículo 2, como de um vento impetuoso, seria um vendaval, um vento muito forte. Como? A palavra como, ela está aí dando uma comparação. Então, nós tivemos aí na nossa região, poucos dias atrás, aí, um vento muito forte, um choque muito forte, que acabou aí derrubando árvores, fazendo alguns estragos em alguma casa. Então, seria aquilo. Aqui está fazendo a comparação, tá? Então, o que eles sentiu ali foi um som, como se fosse um vento muito forte, mas estava apenas ali onde eles estavam presentes. E versículo 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, então é uma comparação, tá? Então algo assim que veio forte, que eles sentiram, e eles começaram a cada um a estar falando em línguas diferentes, mas isso são línguas conhecidas, tá? São línguas conhecidas. Eles ficaram realmente cheios do Espírito Santo, porque Jesus tinha prometido para eles que revestiriam-os do Espírito Santo. E ali, o Espírito Santo faria eles lembrar de tudo. Daí em diante, eles sairiam anunciando aí a mensagem, tudo que eles aprenderam com o próprio Jesus Cristo. Acompanhando aí, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falar. Aí em seguida nós vemos aí, cada um deles receberam o dom de falar em línguas. Tá? E as línguas que eles falaram ali eram de acordo com as nações que estavam presentes naquele momento. A cidade de Jerusalém ainda estava cheia. A cidade de Jerusalém estava lotada de pessoas, de gente, era muita gente de várias regiões. Então vou usar um exemplo bem clássico para nós entendermos melhor. Nós estamos no Brasil, então como se tivesse no Brasil um congresso aí multinacional e tivesse representante ou várias pessoas, então se formaria uma multidão de pessoas em vários países, como tivesse alguém da Argentina, do Paraguai, dos Estados Unidos, da França, da Itália, e assim por diante. Então, várias pessoas. Eu não sei se vocês já perceberam ou prestaram atenção quando na televisão passa alguma convenção internacional. Todas as pessoas que estão nessa convenção aí internacional, eles recebem um fone de ouvido e um microfone, mais um fone de ouvido, a plateia recebe um fone de ouvido, e quem está lá na frente dando discurso, falando algo, uma palavra importante, é uma reunião importante, então quando estão dando algumas instruções, passando aí algumas informações,
cada um que estão lá na frente, eles falam na sua própria língua. E os ouvintes estão ouvindo na sua língua. Então, aquele fone de ouvido que eles recebem é um tradutor. E cada um vai recebendo aquela mensagem na sua própria língua para entender aquela mensagem e realmente sair dali. Então, quando não se tem, aí tem um intérprete. Eu falo uma língua universal hoje, que é a língua inglês, para que todos possam estar conhecendo aí. Então, foi o que aconteceu aqui em Pentecoste, tá? Então, quem que tinha ali? Tinha ali 17 nações reunidas, tá? Então, nós olhamos ali, ó, e eles, cada um deles, olha o versículo 8, eles ficaram aí atônitos, admirados, por quê? Porque eles ouviram cada um falando, cada um deles ouviram na sua língua materna. Olha o versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, então cada um que estava presente em Jerusalém, que muitos eram judeus que moravam em outros países, outras regiões, outras províncias que estavam em Jerusalém presente, tinha muitos gentios também que acompanhavam essa festa, então era a festa do ano que acontecia em Jerusalém e todos esperavam esta festa aí, que acontecia em Jerusalém. Então, e cada um ouvia de acordo com a sua língua falada, com o seu entendimento. E aí começa, somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, as línguas que os apóstolos receberam aí do Espírito Santo foi as línguas natural, as línguas que cada nação ali ouvia. Mas aí nós temos um problema, né? Se a gente for contar aqui, vai dar 17 nações. Então, quando nós chegamos aqui no versículo 11, tanto judeus como prosélitos, tá? Judeus eram as pessoas, os próprios judeus que moravam ali em Jerusalém e na região. Os prosélitos ali eram pessoas de outras regiões ou estrangeiros que estavam morando ali em Jerusalém e aderiram ao costume dos judeus, a prosélitos. Então eram outros estrangeiros que moravam ali em Jerusalém. Então, eram 12 apóstolos e 17 nações estavam reunidas ali, uma multidão. Então, sobraram o quê? 5. Será que 5 nações não ouviram a mensagem? Ouviram sim, tá? Ouviram sim, porque a palavra diz que logo em seguida, Pedro e os apóstolos, eles foram falando com as outras nações também. Então, todos saíram dali de Jerusalém conhecendo a mensagem. Então, todos ouviram a mensagem de Deus, porque essa era a intenção. Quando esse povo ia todos os anos para Jerusalém, eles já iam com essa intenção de ouvir o que o Deus dos judeus tinham para falar. E assim seguir as instruções dadas pelo próprio Deus. Muitos não tinham se convertido, mas iam para ouvir falar sobre o que Deus tinha para falar. Até então que a maioria eram judeus, eram israelitas. Todos eram israelitas. Lembrando que nesse período aqui do primeiro século depois de Cristo, tá, nesse evento aqui, o que acontece? Os israelitas estavam espalhados pelo mundo inteiro por causa das suas transgressões, por causa das suas desobediências ao Antigo Testamento, às leis de Deus, as leis dadas por Moisés. Os israelitas foram dispersos. Alguns, ou melhor, há mais ou menos 1000 anos atrás, 600 anos atrás, antes do dia de Pentecostes, os israelitas foram divididos em 2 tribos, a tribo do norte e a tribo do sul. E assim eles prevaleceram por muitos anos. Passado alguns anos,
tá? A tribo dos israelitas foram conquistados pelos assírios. Depois de alguns anos, a tribo de Judá, os judeus, eles foram conquistados pelos babilônios, então foram levados como escravos, foram levados para o cativeiro. Depois de alguns anos, eles retornaram para reconstruir Jerusalém. E 2 tribos apenas retornaram para reconstruir Jerusalém, que foi a tribo de Judá e os benjamitas. Essas 2 tribos, as outras não concordaram. Pelas outras não concordaram com essa volta aí, então criou esse atrito. Então os judeus e os benjamitas que voltaram para reconstruir Jerusalém, eles não aceitavam os outros israelitas porque eles não viram para ajudar. Então tinha essa rincha. Então quando fala que os samaritanos, ali os judeus não se dão, tá? Os samaritanos são os próprios israelitas que ficaram dispersos. Mas era de costume, ficou esse costume todos os anos, esses outros israelitas que moravam em outras regiões, irem para Jerusalém nesse dia. Então eles ficaram 50 dias lá em Jerusalém, participando de todas as festas, com esse propósito de ouvir o que Deus tinha para falar, de ouvir todas as instruções. Então eles recebiam essas instruções, depois que acabavam ali essas festas de Pentecostes, essas festas em Jerusalém, que era comemorada a Páscoa, e logo depois da Páscoa eram várias festas comemoradas, duravam-se 50 dias, eles retornavam cada um para seus lares. Então retornavam para seus países que estavam morando, então já tinham fixado as suas residências em outros países. Então realmente o povo de Israel estava espalhado pelo mundo conhecido da época. Tá? Então, por isso que todos os anos em Jerusalém enchiam de várias pessoas ali com esse conhecimento para procurar, para ouvir o que Deus tinha a falar. Então eles tinham que ouvir a mensagem que Deus estava transmitindo para eles, para poder estar vivendo aí o resto do ano, aí o resto do período na presença de Deus. Então era assim, por isso que Deus usou esse momento, esse tempo certo, para que a mensagem fosse propagada mais rapidamente. E foi dessa maneira aí. Então, eles ficaram perplexos. Por quê? Porque as línguas que eles não entendiam, quer dizer, os outros apóstolos falavam outras línguas que eles não entendiam, que era a língua de outras nações, eles achavam que as pessoas estavam bêbados, estavam embriagados. E não era de costume dos judeus, naquele horário, estarem embriagados, porque ainda estavam durante o dia. A internet hoje está ruim, porque está caindo, né? Tá oscilando bastante. E olha que hoje não está chovendo. Mas vamos lá, dando continuidade aí. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesse termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Se nós formos contar a 3ª hora do dia, para os judeus, o horário judaico, ele começa a contar a partir das 6 horas da manhã, que é quando o dia está amanhecendo. Então eles começavam a contar a partir desse momento. Então se você for contar aí das 6 às 7 é a primeira hora, tá? Das 7 às 8 é a segunda hora, e das 8 às 9 é a 3ª hora. Então esse horário aí estava bem provável aí das 9 horas da manhã no nosso horário de hoje, 3ª hora do dia. Esse horário não era de costume nenhum. Os judeus não tinham costume para parar para estar bebendo e tomando seu vinho. Até então que os judeus, eles paravam para alimentar uma vez só por dia, então não tinha um horário. E esse horário era muito sagrado, a hora do almoço. Era a hora que eles sentavam todos juntos, se reuniam, se alimentavam, porque era um momento sagrado, era um momento muito consagrado, porque eles agradeciam por ter o pão de cada dia. Era um grande agradecimento aí, porque sabia que Deus concedia isso para eles, tá? E ali naquele momento, não tinha hora, às vezes demorava 1, 2, 3 horas, ou até a tarde inteira. E ali eles comiam, bebiam, conversavam, tá? Então, isso acontecia quando?
no nosso horário aí, depois do meio-dia, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, então não tinha um horário específico. Era a hora que eles paravam realmente de fazer tudo que eles estavam fazendo e ia dedicar apenas para esse momento aí. Então, quando ele fala que era aqui a 3ª hora do dia, ainda era de manhã, não era de costume os judeus pararem para beber uma taça de vinho ou um monte de vinho aí durante esse horário. Tá? Então, nós vemos aí a igreja sendo instituída e o Espírito Santo agindo aí na vida dessas pessoas, certo? Estava em Jerusalém, nós vimos aí 17 nações para as festas de Pentecostes, né? E as línguas que eles falavam eram línguas conhecidas, não eram línguas estranhas, todos ouviram a mensagem. Lê para mim o versículo 43 aí do capítulo 2. Tá, antes da gente ler o versículo 43, então vamos lá. Nós vimos que ele tinha 17 nações. Tá? Do versículo 17 ao versículo 21... É o Antônio, né? Do versículo 17 ao versículo 21 aí, ele está falando, está repetindo o que o profeta Joel falou. Joel, lá o capítulo 2, ele falou que os velhos, né, os jovens, os velhos, terão visões, sonharão, né, todos os servos serão derramados do Espírito Santo e todos profetizarão. Então, Joel falou desse dia. Joel, ele deixou bem claro que esse dia iria acontecer. Então, o que isso quer dizer? Que naquele período, antes, no Antigo Testamento, quem recebia a mensagem diretamente de Deus e transmitia era apenas os profetas. Quem que era o profeta? Era um mensageiro, era uma pessoa que era preparada por Deus, Deus escolhia, essa pessoa, ela vivia uma vida diferente das demais pessoas, ela era um profeta, e Deus falava para as pessoas e pedia para que ela transmitisse a mensagem para a nação, ou até para o próprio rei. Então, normalmente era uma pessoa que já tinha uma liberdade de chegar e conversar com o rei. E essa pessoa instruía o rei de acordo com as palavras de Deus. Então, Deus usava. E os velhos jamais poderiam ser profetas. Por quê? Por causa da idade já avançada. Os jovens não. Então, normalmente os profetas se iniciavam a sua vida com 30 anos de idade. Então, já era uma idade madura. Então, já tinha um conhecimento aí da vida, já tinha passado bons anos, né? Se nós olharmos para Jesus, Jesus começou seu ministério com 30 anos de idade. E por quê? Porque seguia aquela tradição ou aquela ritualidade dos israelitas, o quê? Que o profeta, ele começava o seu trabalho ministerial com 30 anos de idade, e aí ele dava consequência. Tá? Até os 30 anos de idade, Deus ia preparando essa pessoa para ele começar. Então, ele começava assim, com 30 anos de idade. Se formos olhar também João Batista, foi a mesma coisa. Com 30 anos de idade, ele começou. Tá bom? Então, o que acontece? Hoje, por causa de Jesus Cristo e guiado pelo Espírito Santo, então jovens podem estar anunciando a palavra, os idosos podem estar falando a palavra, então não tem idade. Nós estávamos conversando um dia que o Antônio foi lá na empresa, né, Antônio? Não existe aposentadoria no trabalho de Deus. Então é isso que Jesus trouxe. Jesus não nos deu aposentadoria para estar anunciando, parar de anunciar sua palavra, sua mensagem. Então não existe aposentadoria para o cristão. Então foi estendido para todos. Todos os cristãos devem se capacitar, ter o conhecimento da palavra para poder anunciar essa mensagem. Então todos os cristãos são profetas do Senhor, todos, tá? Continuando aí, vamos lá, lê para nós o versículo 43. Tá? Um outro ponto, o que eles falaram ali diante daquela multidão que estava presente em Jerusalém? Tá? Do versículo 22 aí até o versículo 35 é o discurso dado pelos apóstolos. Então Pedro se levantou e ele fala: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então ele expõe aí Jesus,
que Jesus anunciou que Jesus é o Messias, que Jesus veio por parte de Deus, e que os próprios judeus crucificaram e mataram Jesus, mas que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e mostrou que ele está vivo e que para estar herdando aí o reino tem que ouvir a mensagem, crer, obedecer, passar para aquele espaço lá até chegar no batismo e continuar na perseverança no dia a dia. Então, ele fala até de Davi. Então, ele apresenta Jesus para aquela nação. E quando aquela nação, eles entendem, cada um na sua língua, aqueles povos, eles entenderam. Então, aqueles que realmente ouviram a mensagem e creram na mensagem, eles ficaram preocupados. Quando eles ficaram preocupados, o que eles fizeram? Olha o versículo 37. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha a preocupação deles. Eles ouviram a mensagem, então o que os apóstolos fizeram? Falaram de Jesus, falaram da vida de Jesus, falaram quem que é Jesus, falaram do propósito de Jesus, o projeto de Deus em Jesus e o projeto de Deus na vida de cada um. Então foi isso que eles fizeram. E eles entenderam. Então essas pessoas que entenderam, eles ficaram preocupados. Aí eles perguntaram para os apóstolos: então o que nós faremos? Então olha só que eles mudam aí a conversa, né? Que faremos, vírgula, irmãos? Aí muda totalmente o sentido. Então daqueles homens que eles estavam falando que os homens estavam bêbados, embriagados, já mudou totalmente o sentido de tratamento, de respeito, de acolhimento, tanto da palavra como dos apóstolos. Então eles aceitaram, creram na mensagem, ouviram, né? E Pedro responde para ele, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, depois que a pessoa ouviu a mensagem, creu e se arrependeu, aí vem o próximo passo. Qual que é? Arrependimento, né? E ser batizado em nome de Cristo. Para quê? Para que os pecados sejam perdoados, para que os pecados sejam esquecidos. Então, como se fala aqui, remissão, o que quer dizer? Que Deus está prometendo tirar todo o pecado que a pessoa cometeu e fazer ele uma nova pessoa, um novo homem, um novo ser, daí em diante ser totalmente dedicado a Jesus Cristo. E recebereis o dom, tá? No batismo não recebe o Espírito Santo, recebe o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a habitar na vida do cristão, ele vai se fortalecendo diariamente conforme o crescimento espiritual do cristão. Então tem muitos que acham: eu já me batizei, então eu já estou salvo. Não, existe a perseverança. E conforme o cristão vai perseverando, o Espírito Santo vai habitando dentro dele, aí ele vai começar a produzir frutos. E nós vemos que no versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Se formos analisarmos aí, pela multidão, pela quantidade de pessoas que tinha em Jerusalém nesse dia, foi muito pequeno o número, porém muito alto para o primeiro dia do início da igreja aí, 3.000 pessoas no mesmo dia. Então foi uma grande bênção ali que Deus fez naquele dia, um grande milagre que Deus fez. Só para a gente ter uma ideia, naquele dia tinha aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas na cidade de Jerusalém. Muito mais de 1 milhão de pessoas tinha ali. Se vamos pegar aí um número baixo de 1 milhão de pessoas para 3.000, não dá nem 1%. Tá? Porque se pegarmos 1% de 1 milhão, vai dar 10.000 pessoas. 10.000 pessoas, 10% daria 100.000 pessoas. Então, deu aí 0,03% do que estavam ali. Então, muitas vezes, quando nós falamos com uma pessoa ou com outra,
ou com 10, desses 10, vai sair meia pessoa, uma pessoa vai ficar aí meio balançada, vai começar a pensar se realmente vai ser cristão ou não. Eu trouxe um número aqui para vocês do Brasil, tá? No Brasil, nós temos hoje, eu trabalho numa empresa que o dono lá ele é católico, mas no Brasil 50% são católicos, 50% dos brasileiros são católicos, 31% são evangélicos. Então, somando aí, nós temos 80% das pessoas no Brasil que são cristãos. Quando nós falamos de cristão nesse número, aqui está incluído católicos, ortodoxos e evangélicos. Tá? São todos que têm o Deus como Deus nosso Senhor e buscando Jesus Cristo. Só que aí está a forma que cada um desses tem as suas doutrinas. E essas doutrinas, nós sabemos que dependendo das doutrinas, está totalmente ao contrário daquilo que Deus espera da tua igreja. Mas que se dizem cristãos no Brasil são 81%. O restante são sem religião, ou outras religiões. Nós temos outras religiões aí também, dentro do Brasil. Tá? Quem está dentro desse 10%, então se pegamos aí, são 9%. Tá? Então, 50% são católicos, 31% são evangélicos, 10% sem religião. Se somarmos aí, vai dar 91%. Os outros 9% são divididos em outras religiões. Em outras religiões que não seguem a Deus. Outras religiões que não procuram servir a Deus. Então, são outras religiões aí criadas pelo homem. 9%. Isso no Brasil, é o número no Brasil. Então, tem muita gente no Brasil que realmente assim, precisa ouvir e ler a mensagem. Tá? Dos próprios aí, 31% são evangélicos, se a gente tirar pelo menos, eu acredito que 10% são pessoas, são cristãos que realmente estudam a Bíblia, a palavra de Deus. Porque dentro do próprio evangélicos, 90% aí não pega as escrituras para fazer pelo menos uma leitura bíblica. É triste essa realidade. Então veja bem, Jesus começou anunciando a mensagem do evangelho para os próprios judeus, porque ele tinha que converter os próprios judeus. Os apóstolos começaram o trabalho com os próprios judeus. Depois que Jesus escolheu o apóstolo Paulo, ou Saulo, né, ele se tornou o apóstolo Paulo, foi instruído diretamente pelo próprio Jesus ressurreto, e ele foi designado para estar levando a mensagem aos gentios. Então Jesus começou primeiramente com os da casa. Então nós também, que somos da casa, devemos ser os primeiros a compreender e entender e ler e estudar a palavra. Então, muitos cristãos ainda necessitam estudar a palavra. Muitos cristãos hoje, nós falamos aí missionários, né? Mas se olharmos bem, a pessoa que está do nosso lado precisa ser evangelizada. Até as pessoas que estão dentro da própria igreja. Tem muitos que vão na igreja apenas para esquentar o banco. Vai lá, fez seu papel de cristão, porque foi na igreja, sentou, ouviu a mensagem, vai embora e pronto, e acabou. Quando é no próximo reunião, no próximo culto, mesma coisa. Vai para a igreja, senta no banco, ouve, beleza, tchau, vai embora e acabou. Tem muitos cristãos assim ainda. Ainda é um número muito triste nos dias de hoje. Tá, mas vamos continuar. Lê para nós aí, Antônio, o versículo 43 do capítulo 2. Estão me ouvindo? Eu estou, cadê o Antônio? Deve estar meio sem microfone. Lê para nós aí alguém, então.
Lê, Vou ler Gisele. então, tá? Pode Eu vou ler, tá? Tá. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Isso, tá? Então nós vimos aí que os sinais e essas maravilhas que os apóstolos faziam pelas mãos dos apóstolos, estamos vendo aí, era para quê? Era credencial deles, era para mostrar que realmente Deus estava operando através desses homens. Então era para dar credibilidade aí na mensagem. Tá? Olha o versículo 2, acompanha o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, qual é a doutrina? É a dos apóstolos, certo? Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Porque a doutrina dos apóstolos foi dada pelo próprio Jesus Cristo. E eles estavam sendo instruídos pelo Espírito Santo. Olha só, que depois que os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, que foi diretamente para eles a promessa, e Jesus cumpriu, eles lembraram de tudo que eles viveram com o próprio Jesus Cristo. E eles anunciaram a mensagem. E viviam como se fosse uma comunidade ali. Tá? Viviam como se fosse a comunidade. Vamos para o capítulo 3 de Atos. Lê para nós aí do versículo 1 até o versículo 3. Então, aqui a confirmação do poder dado aos apóstolos através dos milagres. Lê para nós aí. Agora é você, Carlos. Sou eu? Então, Elisete, tem que ler, Elisete. Mas vamos lá. A próxima sou eu. Se o Antônio aparecer, cadê o Antônio? Vamos lá. Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Olha que era costume dos apóstolos orarem, dos apóstolos dos judeus orarem todos os dias na hora nona. Da hora nona ela está por volta das 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então era uma porta muito grande, essa porta formosa era a porta principal. Tá? E Jerusalém estava muito agitada por causa do acontecimento que tinha acontecido aí alguns dias atrás. Ainda estava muito cheia de pessoas e agitada. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-os juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possui nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Então, olha só, primeiro milagre que os apóstolos realizaram após o dia de Pentecostes ali. Então, por que eles realizaram esse milagre? Para provar o que eles estavam ensinando aí tinha eficácia. Então, daí em diante, eles começaram a ensinar. E todos que estavam ali presentes, viram essa cena, ali, pararam para ouvir a mensagem dada pelos apóstolos. E eles apresentaram Jesus Cristo como sendo o Senhor. E ele dá o discurso. Se nós pegarmos aí, depois que vocês dão a lida, do versículo 11 tá, até o versículo 22, ele está dando todo o discurso aí. Versículo 26, ele está apresentando Jesus como Salvador e consumador da vida. Jesus como aquele em que os profetas
que o rei Davi e os Salmos estavam falando. Então, Jesus como o Messias prometido. Eles apresentaram Jesus aí. Olha o versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos reconhecesse um homicida. Então ele está falando que quando eles pediram para que fosse libertado aquele Barrabás lá, certo? Então, olha só, eles estavam apresentando Jesus. Olha o versículo 16. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, o que ele está falando? Veja bem, eles não pegaram mérito para eles. Eles falaram que foi Jesus que curou esse homem. Foi Jesus que trouxe a vida para esse homem. Não foi nós. Então, veja bem, os apóstolos, tiram eles da cena e colocam o próprio Jesus na cena. Esse é o papel de todo cristão. E ele continua, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, olha só, cancelados os vossos pecados. Quando alguma pessoa ouve a mensagem, ela crê, ela se arrepende, ela confessa e ela resolve se batizar, o que acontece? Os pecados que ela cometeu dali para trás são cancelados. Não tem um porquê ficar lembrando Deus todo momento daquilo que Jesus prometeu perdoar. E não lembrar mais. Não lembrar mais. Então, uma nova vida, um novo homem. Versículo 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então, quem não der crédito na palavra de Deus, nas Escrituras, será eliminado do povo de Deus. É uma triste realidade aí. E assim ele termina aí apresentando Jesus. Tendo Deus ressuscitado o Senhor, versículo 26, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Tá? Então, nós vemos aí a cura de um poço da porta do templo de Salomão para mostrar o poder dos apóstolos. Tá? Vamos para o capítulo 5 de Atos. Atos capítulo 5, versículo 12. Lê para nós aí. Agora sou eu, tá? O Antônio apareceu? Capítulo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. É isso? Isso mesmo. Tá? Versículo 12 aí. Então, os apóstolos realizando cura com as suas próprias mãos. Tá? Muitos milagres foram feitos através das mãos dos apóstolos. Certo? Vamos para o segundo livro de Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12. Se o Antônio não tiver, é você, viu, Jaco? Ele tá ali, ó, dá para ver ele. Manda ele ler. É você, Antônio, tá escutando nós? Lê, Jaque, então, para nós. 2 Coríntios 12, 12? Isso. 2 Coríntios 12, 12. As coisas que provaram que, de fato, sou apóstolo, foram feitas com toda a paciência entre vocês. Foram sinais, maravilhas e milagres. Isso. Então, esses milagres, esses sinais e maravilhas eram as credenciais dos apóstolos. Eram para provar tudo que eles estavam falando que realmente vinha de Deus. Então, haveria necessidade naquele primeiro século, tá, desses milagres sinais para que o povo desse crédito
ao que os apóstolos estavam falando. Então, por isso que eles realizaram muitos sinais e muitos milagres ali. Vamos para o capítulo 6 de Atos. Lê para nós aí do versículo 1 até o versículo 6. A Gisele. Aí, Gisele. Oi? Qual que é Pode mesmo? ler, por favor. O Atos Capítulo- capítulo 6, do versículo 1 até o 6. 3, 1 ou 6. Isso. Ora, naqueles dias, cresceram o número dos discípulos. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. É o 6? É isso aí. Isso. Até os... Então, nós vemos aí que os apóstolos impôs as mãos para consagrar os diáconos, que eram homens cheios do Espírito Santo, que tinham todo o conhecimento da palavra, que tinham todo o conhecimento tanto do Antigo Testamento como sobre Jesus Cristo. Lembrando que aqueles não tinham nada escrito em mãos, não tinha Bíblia, tinha apenas o Velho Testamento e a experiência com o próprio Jesus Cristo. Tá? Então, mais uns sinais de milagres aqui que aconteceu nesse tempo, tá? A imposição das mãos dos apóstolos. Eles impôs as mãos para consagrar homens como diáconos. Aqui fala helenistas, tá? Deixa eu só dar uma breve explicação sobre o que seria essas mulheres ou povos helenistas. Versículo 1 está falando aqui, a murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenitas eram povos hebreus ou judeus, israelitas, que falavam grego, moravam em outras regiões. Então eles viviam, a maior parte era fora da Palestina, fora de Jerusalém. Jerusalém ficava na região da Palestina, tá? E esses helenistas ficavam em outra região, como se fosse assim, vou pegar um exemplo, Brasil e Japão. Brasil e Japão. Então seria isso daí, tá? Então, os judeus seriam o brasileiro seriam os judeus, o Japão seriam os helenistas. Quer dizer, os brasileiros que moram no Japão, descendentes japoneses, que falam a língua dos japoneses e conhecem a língua do Brasil. Então seria isso daí, tá bom? Seria um exemplo prático para nós entendermos aí o que seria esse helenistas. Vamos para o capítulo 8 de Atos. Lê para nós aí o versículo 1. Agora é você, Carlos. Sou eu. Então vamos lá.
Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que isso quer dizer, tá? Os apóstolos eles se esconderam, e os outros que ouviram a mensagem foram perseguidos e começaram a fugir da cidade de Jerusalém. Mas nessa caminhada, eles não pararam. Onde eles passavam, eles iam anunciando o que tinha acontecido lá em Jerusalém e anunciando sobre Jesus. E a gente vê aí do versículo 4, vou ler do versículo 4 até o 6, tá? Entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Tá? Se a gente for analisar aqui, tá? Filipe, ele foi um dos homens escolhido lá como diáconos. Lembra no capítulo 6, que a Gisele leu aí para nós? Filipe está no nome. Volta lá comigo, lá no versículo 5 do capítulo 6, lá tem o nome dos homens. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor. Aí, Filipe. Esse é o Filipe que estava ali. Então, Filipe, ele recebeu a imposição das mãos dos apóstolos. Os apóstolos colocaram a mão sobre a cabeça dele, fez a oração, e ele recebeu esse poder de estar realizando cura e milagres. Então, olha só, ele só realizou curas e milagres lá em Samaria porque ele recebeu o poder diretamente da mão dos apóstolos. Foi necessário os apóstolos colocarem a mão em Filipe para que ele pudesse ter esse poder de realizar curas e milagres. E nos dias de hoje, acontece? Acontece. Acontece, nós sabemos que Deus cura, que Deus cuida, mas é da maneira de Deus. Não há mais necessidade da pessoa ter um dom. Se a pessoa tem um dom de cura, ótimo, ela vai lá e cura. Mas é Deus que cura, não tem mais esse negócio de imposição, colocar a mão, fazer oração e a pessoa já ser curada. Tá? Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque Deus propôs aquilo naquele momento. Mas não porque a pessoa tem o poder de cura. Eu olho muito pouco no Face. De vez em quando eu entro no Face e olho, mas eu vi uma postagem lá no Face, assim, com a foto de vários líderes religiosos, que são curadeiros, e falando assim, a doença está aí, a Covid está no Brasil, e está lá a foto de todos eles. Cadê esses homens que curam todo mundo? Cadê que não está curando ninguém? Sumiu todos. Seria um exemplo, tá? Um exemplo. Então, assim, se a pessoa tem um dom de cura, sai curando as pessoas, entendeu? Mas o que acontece? Hoje em dia, não há mais necessidade de nos preocuparmos com a cura ou não. Queremos. Devemos orar sim, para que Deus esteja curando, restabelecendo a saúde das pessoas. Nós devemos, esse é o nosso papel como cristão, pedir para que as pessoas estejam recebendo aí a cura, pedindo para que Deus esteja realizando essa cura. Mas é Deus quem age, é Deus que cuida. Nós não vê tanto tipo de milagre nesse sentido nos dias de hoje. Por quê? Porque nós temos a palavra. Jesus deixou bem claro que basta apenas a graça dele. Então tem muitos que vão ser curados, tem muitos que não vão ser curados. Tem muitos cristãos que acabaram morrendo aí com alguma enfermidade, porque não era o propósito de Deus dessa pessoa ser curada. E tem muitos que foram curados porque era o propósito de Deus. Tá? Mas, o que acontece? Aquele primeiro século, naquele momento ali, nos primeiro ano ali, vamos colocar os primeiros dias, aconteceu muitas curas e milagres para quê? Para provar que ele estava falando era realmente a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. Então nós vemos ali muitos sinais e milagres, tá? Só para a gente ter uma ideia aí, acompanha comigo aí o versículo 14 do capítulo 8, tá? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Lembra Samaria e os samaritanos? Os samaritanos não se davam com os judeus. Por quê?
por causa dessa reconstrução de Jerusalém, que os judeus que vieram, voltaram do cativeiro para, quer dizer, claro, naquele período eles receberam a autorização do rei para reconstruir Jerusalém. E os samaritanos, que eram os israelitas que estavam dispersos aí, moravam em outras regiões, principalmente das regiões da Galácia, da Samaria, da Galácia, dos Gálatas, são os Gálatas, eles não ajudaram na reconstrução, então isso criou um atrito entre eles. Por isso que tinha essa discriminação, eles não se entendiam por causa disso daí. Então foram levando séculos e séculos essas desavenças aí entre ambos, tá? Então vamos lá. Os apóstolos ficaram sabendo que em Samaria eles ouviram a mensagem e acreditaram. Então foram até lá. Acompanha comigo o versículo 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Olha só. Quem estava em Samaria? Filipe. Filipe anunciou e até chegou a batizar. E até chegou a realizar curas e milagres. Porém, ele não tinha o poder de transmitir o Espírito Santo para as outras pessoas. O poder do Espírito Santo para as outras pessoas. Por quê? Porque na hora do batismo, a pessoa recebe o dom do Espírito Santo e não o Espírito Santo. Está de acordo com Atos capítulo 2, versículo 48. Então vamos lá. O Espírito Santo vai trabalhar na vida da pessoa conforme ela vai crescendo espiritualmente. Continuando a leitura aí. Versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. E aí segue a história de Simão. Simão viu, ele queria comprar, porém foi repreendido por Pedro, e ele acabou aí se arrependendo e pedindo para que Pedro perdoasse e intercedesse por ele, a história de Simão. Então nós vemos aí que os samaritanos receberam a imposição das mãos dos apóstolos para receber o Espírito Santo. Então quem transmitiu o Espírito Santo para as outras pessoas eram os próprios apóstolos, porque foram eles, somente eles, que receberam esse poder do Espírito Santo para transmitir. E nós vemos aqui, se depois vocês dão uma lida aí nesses versículos em diante, então é muita leitura, né? Eu falo para vocês sempre ler, mas leiam, porque tudo que está na Bíblia é muito importante para o cristão. É o nosso manual de instrução. Então, Simão, o que acontece? Ele vê que Filipe não realizava esse dom, esse milagre mais superior, era apenas os apóstolos. Então, o olho dele, a ganância dele cresce, ele quer comprar para ele poder ter ou até vender. Não sabemos aí quais seriam as intenções dele. Porém, Pedro acaba repreendendo ele aí. Olha o versículo 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Então ele estava com outras intenções, vendo aquele poder maior. E ele respondeu, versículo 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobre mim venha. Então ele acabou se arrependendo aí também desse momento aí, tá? Vamos lá para o capítulo 19 do livro de Atos. Capítulo 19 do livro de Atos. Eu vou ler aí do 1 ao 7, tá bom? Eu vou ler, tá, Elisete? Atos, capítulo 19. Ler, eu deixo. Do 1 ao 7, acompanha comigo aí, ó. Aconteceu que, estando o Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, olha só,
Se ele chegou em Éfeso e ele já tinha alguns discípulos, então eles ouviram a mensagem, foram batizados, porém, quem anunciou a mensagem para eles e quem batizou eles não tinham o poder de transmitir o Espírito Santo. Não tinha esse poder. Eles não tinham nem ouvido falar sobre o Espírito Santo. Então, Paulo dá a explicação. Olha o versículo 3. Então, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Olha aí. Então eles falavam em línguas, não se fala se é de anjos ou de outras nações. Porque, querendo ou não, sempre tinha um gringo ali no meio, alguma pessoa que falava outra língua, de outras regiões, que estavam ali ainda em Jerusalém. Então eles receberam esse dom para estar anunciando. Então olha só aí. E como que eles receberam o Espírito Santo? Eles só receberam porque Paulo impôs as mãos sobre esses homens. Por isso que eles receberam o Espírito Santo. Eram ao todo uns 12 homens. Então ele colocou as mãos sobre os 12 homens, um por um, e eles receberam aí os dons do Espírito Santo. E assim eles deram aí continuidade à evangelização, à mensagem. Vamos para 2 Timóteo capítulo 1. Aí eu gostaria que alguém lesse agora para nós. 2 Timóteo capítulo 1, o versículo 6. Quem é que vai ler? Eu. Então lê para nós, Elisete. 2 Timóteo 1, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Isso, então vamos lá, tá? Olhando aqui, Paulo está falando com Timóteo, e ele está aí, dando orientações, quando ele fala aqui, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Então, que reavive. Então, Timóteo no batismo tinha recebido o dom do Espírito Santo. E Paulo, ao colocar a mão sobre Timóteo, ele recebeu o poder de estar realizando cura e milagres, para que as pessoas onde Timóteo estava desse crédito àquilo que Timóteo estava falando. Então, olha só, Paulo impondo as mãos sobre Timóteo e recebendo aí o poder do Espírito Santo. Volta comigo no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Lê para nós aí o versículo 11. Já que você. Romanos 11. Isso. Sim. Pois desejo muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Isso. Então vamos lá. Aqui Paulo escreveu para os cristãos de Roma. Acompanha comigo o versículo 7 aí, do capítulo 1. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte do Senhor e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele continua na carta. O que ele fala ali? Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Então, o desejo de Paulo era ir para Roma, para colocar a mão sobre eles e ali transmitir alguns dons, para que aqueles homens pudessem dar frutos. Então, era necessário que o apóstolo fosse
até a cidade ou até os cristãos para impor as mãos e eles receberem esse dom de estar realizando as curas e os milagres. Então, as pessoas do primeiro século só realizavam curas e milagres se recebesse aí pela imposição das mãos dos apóstolos. Então, os dons do Espírito Santo eram transmitidos somente através das mãos dos apóstolos. Nós vemos aí várias passagens que foi necessário que os próprios apóstolos fossem até o local para estar impondo as mãos aí, transmitindo esses dons do Espírito Santo, tá? Então, nós vimos aí que quando os apóstolos começaram a pregação da palavra de Deus, eles não tinham a Bíblia em suas mãos. A lei de Moisés era o que estava no auge da religião ali da época, religioso da época. Então, o Senhor lhes deu poder para fazer sinais e milagres. Com isso, o povo iria acreditar nas palavras. Nós vimos lá em Marcos 16, 20, que os apóstolos, eles atenderam o pedido de Jesus e saíram e pregaram por toda parte. Né? E o Senhor confirmava aí a palavra pregada através do quê? Através de sinais e milagres. No livro de Marcos, lá Jesus falou para que eles saíssem e anunciassem o Evangelho. Aqueles que acreditassem e fossem batizados receberia a salvação. Aqueles que não crescem receberiam o que? Seriam condenados. Abre comigo lá no capítulo 14 do livro de Atos. Atos 14. Alguém lê para nós aí o versículo 3. Lê para nós aí. Vou ler, tá? Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Isso, tá? Que eles estavam na onde? Na cidade de Icônio. Então eles entraram na sinagoga, onde já tinham muitos judeus ali reunidos, ali com a intenção, então tinha uma grande multidão. Se olharmos aí para o versículo 1, lá diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então, olha só, era de costume, tanto judeus, gregos ou outros povos, estar na onde? Na sinagoga, ali para estar aprendendo alguma coisa sobre a lei e ali colocar em prática no seu dia a dia. Então, os milagres que eram realizados pelos apóstolos e seus discípulos eram para confirmar a palavra de Deus. Olha aí o versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Então, os milagres eram para confirmar aí a palavra de Deus. Tá, vamos para o capítulo 15 do livro de Romanos. Romanos 15. Romanos capítulo 15. Lê para nós aí o versículo 19. É você que vai ler. Sou eu? Então vamos lá. Sim. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tendo divulgado o Evangelho de Cristo. Então, veja bem, Paulo divulgou a palavra de Jesus através do quê? Através de sinais e milagres, tanto em Jerusalém como nas cidades vizinhas.
Vamos para Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Tem para nós do 1 até o 4. Vou ler. Pode ler. 1 ao 4. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Isso, então olha só, a palavra ela era confirmada por causa dos sinais, prodígios e vários milagres que acontecia, e também pela distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Olha só, olha o versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, cada um recebia o dom de acordo com a vontade do Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus. Então, é Deus que concede o dom para cada um, de acordo com a vontade dele. Mas nós vemos aí que foi necessário a realização de sinais e milagres, por quê? Para comprovar a palavra de Deus. Jesus fez muitos milagres. Ele fez muitos milagres que não foram registrados todos, mas os que foram registrados é para que nós pudéssemos acreditar, as pessoas do primeiro século pudessem acreditar nas palavras do próprio Jesus e dos seus apóstolos. Está lá no livro de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Tá? Abre lá comigo, João 20, o 30 e o 31. Eu vou ler aqui, acompanha comigo aqui, João, capítulo 20, o versículo 30 e o 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, vida eterna. Então, os sinais e milagres eram para realmente que a palavra de Deus fosse recebida em crédito pelas pessoas. Agora, por que então que algumas pessoas do primeiro século ali não foram curadas? Teve algumas que não foram curadas. Nós vemos aí o caso de Paulo, o caso de Timóteo. Abre comigo lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Logo nós estamos falando aí de dons e milagres, né? Porque então, nós vimos que muitas pessoas, muitos sinais, curas, milagres eram realizadas. E algumas pessoas não receberam. Lê para nós aí o versículo 23. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. É a Jaque. Jaque. Calma, Jaque não tá? Você tá nervosa. 1 Timóteo 5:23, certo? Tá silenciosa. Tava passando um caminhão aqui, tava no silencioso. Não beba somente água, mas tome um pouco de vinho para ajudar a sua digestão. É isso? Isso. Tá, vamos lá. Pois aqui, você tem ficado doente muitas vezes. Aqui o apóstolo Paulo ele está dando instrução para Timóteo. Então Timóteo ele tinha um sério problema no estômago, talvez uma úlcera, sei lá, mas vamos lá, ele tinha um grande problema no estômago. E Paulo dá uma orientação para Timóteo, para que ele beba o quê? Beba um pouco de vinho. Tá? Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, era uma maneira de estar tratando. Mas vem cá, Timóteo
Paulo colocou as mãos sobre Timóteo, transmitindo aí os poderes de cura, de poder realizar curas e milagres. Por que não curou Paulo ou Timóteo dessa enfermidade? Não era o propósito de Deus, senão que ele teria sido curado, certo? Ele teria sido curado. Então, olha só, o próprio Timóteo não recebeu a cura desse problema que ele tinha no estômago. E Timóteo, nós sabemos que ele foi um presbítero em uma das igrejas do primeiro século. Vamos agora para 2 Timóteo, capítulo 4. Lê para nós o versículo 20. Vai, José. Qual é? Segundo Timóteo 4, 20. Isso. Vou achar aqui. Segundo Timóteo. Capítulo 4, versículo 20. 4:20. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Isso. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando para Timóteo que ele deixou Erasto lá em Corinto, na cidade de Corinto, e Trófimo ficou doente em Mileto. Então, se Paulo tinha o poder de cura, de milagre, por que ele não curou Trófimo? Porque não era o propósito para Deus. Não era o propósito de Deus naquele momento. Então, nós vemos aí algumas pessoas que não foram curadas. Pessoas que realmente eram cristãos ou discípulos que receberam pelas imposições das mãos dos apóstolos, aí os próprios apóstolos que tinham esse poder de realizar curas e milagres, eles não foram curados. Não era o propósito de Deus curar essas pessoas. Deus tinha um propósito na vida de cada uma delas. Vamos para o livro de Gálatas. Acompanha comigo, eu vou ler agora, viu, Elisete? Eu vou ler. Gálatas capítulo 4. Mas é você mesmo. Gálatas. Capítulo 4, o versículo 12 e o 13. Tá. Lá diz assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Aqui é o apóstolo Paulo falando com os Gálatas. E ele estava falando que ele tinha uma enfermidade física. Então quer dizer que a enfermidade que o apóstolo Paulo tinha era visto por todos. Todos poderiam ver a enfermidade que ele tinha. E se Paulo era apóstolo e tinha enfermidade, por que Deus não curou ele? É uma boa pergunta. Por que Deus não curou? Deus sempre teve uma proposta. Abre comigo lá em 2 Coríntios. Eu vou ler também. Ô, Caio, qual que você leu agora? Eu li Gálatas 4, o 12 e o 13. Tá, obrigada. Agora nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler do 7 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois,
mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então veja bem aí, Paulo, ele pediu para que Deus curasse ele dessa enfermidade que ele tinha, que ele recebeu essa. E ele declara que quem colocou foi o próprio Satanás que colocou essa enfermidade para que ele, né, para atrapalhar o ministério de Paulo, para atrapalhar, para que Paulo não desse continuidade ao seu ministério, aos seus ensinamentos aí. Mas mesmo assim, Paulo manteve-se firme. Ele pediu para que Deus o curasse. Mas Deus responde: ó, Paulo, a minha graça para você é mais importante do que a cura. Então, Paulo não recebeu a cura, o apóstolo Paulo, porque o propósito de Deus era outro. Então, aí Paulo reconheceu que essa enfermidade que ele tinha na carne era para que ele não se exaltasse, né, não se achasse superior, melhor do que os outros, mas sim que ele se mantivesse firme nessa caminhada com o Senhor. Então ele tinha um trabalho para se realizar e ele conseguiu realizar esse trabalho aí, ajudado pelo Espírito Santo. Então que ele fala que na fraqueza, nas minhas fraquezas é onde eu sou forte. Por quê? Porque quando ele se sentia fraco, desanimado ou sentia dor, ele recorria diretamente ao Senhor. Aí cabe a Deus, cabe à vontade de Deus, se ele vai realmente curar a pessoa ou não. Tá, quantos minutos nós temos aí? 6 minutos. 6 minutos. Eu vou fechar aqui. Na próxima aula a gente termina aí esses sobre curas e milagres aí, que faz parte dos dons espirituais, certo? Então nós vemos aí que o próprio Paulo, tá? Então, hoje em dia acontece muito isso daí? Não. Por quê? Porque a palavra deixa bem claro para nós que tudo isso cessaria quando viesse o que é perfeito, tá? E o que é perfeito? O perfeito é o que está em nossas mãos. O que está em nossas mãos é o perfeito. O que é o perfeito? É a palavra do Senhor. É a Bíblia Sagrada que está em nossas mãos. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre esse ponto aí também. Que Deus abençoe a todos. Todos tenham uma boa semana abençoada. Amém. Aí. Bom trabalho para todos. E a semana que vem, acho que a Jaqueline que tinha compromisso, né? Eu tenho. Trabalhar. Vocês, eu quero ver com vocês aí, vocês querem que nós façamos a aula semana que vem, sim ou não? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos aí. Para mim é independente, mas quero ver a maioria. Cada situação, hein? Porque quantas semanas você vai ficar sem fazer? Não. Oi? Essa é a outra do Ano Novo? Não, acho que é do Ano Novo. Vou até ver minha agenda aqui.